Estamos começando mais um podcast. Eu sou o Pod e ele é o Cash. Hoje com uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem uma história linda de garra e determinação e de superação, que vocês vão gostar de saber. Ele é advogado, ele é dono da escola Praça 15 e pré-candidato a deputado federal. E já foi candidato a prefeito da nossa cidade, Marciano Peronde. É um prazer estar aqui no podcast. Não tenho frequentado muito, sempre uma vida muito corrida, né? Mas agora tu já tinha me feito convite já faz um bom tempo. Então, hoje consegui vir aqui, então estou muito feliz e espero que o papo seja bom. Marciano, o que acontece? A gente queria saber da tua vida, a tua trajetória, que eu achei muito bonita, a gente já conversou anteriormente, tu me contou a tua trajetória ali, desde quando tu veio lá da tua origem pobre, o serviço que tu fez, até tu chegar onde tu chegou hoje. Podemos nos contar um pouco da tua história? Assim, as pessoas acham que a gente nasce em berço de ouro, né? Cara, eu nasci no meio do mato, num barraco de lona, à beira de um rio. Meu pai era agricultor de subsistência, extremamente pobre. Foi crescendo sozinho, lá no interior de Santa Catarina, divisa da Argentina. A cidade era Descanso, mas nós morávamos no interior. Tinha a riqueza do oeste. Assim, um dia chuvoso, até meu pai teve que cair, levou a ponte embora. Teve que pegar minha mãe nas costas, passar uns barotes, assim, em cima do rio, que se caísse estava morto, para ir para o hospital. Então, foi lá bem no fim do mundo. E nós ficamos muitos anos, todo ano mudava de uma cidade para outra, agricultura de subsistência, meu pai sempre procurava um lugar melhor para sustentar a família, né? Então, todo ano a gente estava numa cidade diferente. Passei por umas 10, 15 cidades já. E aí eu fui parar, saí lá de Descanso, Belmonte, São Miguel do Oeste, Concórdia, Alto Cascalho. Depois nós fomos pro interior de Gramado. E daí do interior de Gramado, Três Coroas, Igrejinha, de Igrejinha, Caxias do Sul. E quando eu estava em Igrejinha, tinha até a minha história, eu comecei, era de família pobre, queria fazer faculdade e tinha intenção de fazer direito. Que idade tu tinhas na época? Eu tinha 17 anos aí. Eu saí de casa com 15, eu acho. 14, 15 anos, 16, 15 anos. Ah, tu saiu da tua casa. Fui trabalhar em fábrica de calçado, para sair do interior, ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Então eu trabalhava com um passador de halogem, cara, um produto tipo acetona, muito forte, assim. Então fiquei um ano e pouco trabalhando com isso para limpar a sola de sapato, para depois poder produzir o sapato, né? Daí eu digo que eu evoluí, né? Fui promovido para passador de cola, porque eu passei um ano de cola PVC, uma cola muito forte, não, de cola amarela. E aí depois disso eu trabalhei mais um ano com cola PVC. Tu bota um bote de cola PVC na frente do nariz, assim, um pote de uns 2 quilos de cola. É a mesma cola que tu vai colar sapato, sabe? Cano d'água, desculpa. Cano d'água, aquela cola bem forte. E aquilo ali embaixo do nariz, sabe? Muito tempo trabalhando com isso, produto químico, assim. Saía da firma, eu me lembro que eu ia caminhando para casa, tu olhava para as lâmpadas, não enxergava direito só o vulto, assim, porque muito forte, né? Então, trabalhei... Chegava a dopar, chegava a drogar? Não chega a doar, mas te faz mal. Ele droga se tu pegar... O pessoal bota num saco, cheira só aquilo, mas o pote não chega a drogar. Mas te deixa tonto, sabe? Te deixa mal, te faz mal pra saúde. E eu me lembro que na época eu... Não tinha nenhum tipo de EPI, nada? Nada. Não tinha luva, não tinha máscara, não tinha nada. Na época não se usava, né? Hoje em dia já tem tudo isso. Eu lembro que um dia eu pedi pro meu chefe se ele podia me conseguir leite, porque o leite dá uma neutralizada na cola e parece que melhora. Não sei se faz ou não faz, mas na época corria esse boato que se tomasse leite, e muitas empresas davam no final do dia para as pessoas que passavam cola para melhorar um pouco, né? A absorção, sei lá, para tudo melhorar um pouco de saúde. Eu perguntei isso para ele e ele disse que leite era para terneiro. Parei. No outro dia eu não fui trabalhar. E olha que eu nunca faltei trabalho na minha vida. Eu podia estar doente do jeito que for, eu podia estar com 40 de febre, mas eu nunca faltei um dia de trabalho. Aquele dia não digo que eu faltei, eu não fui porque eu fui procurar emprego. Cheguei no meu chefe depois de tarde, de manhã fui procurar emprego e ele perguntou onde é que tu estava. E eu disse, eu fui procurar emprego. Tu tem emprego? Eu disse, eu tenho, não gosto. E aí eu peguei e disse, eu tô te levando na minha casa, tu vem lá, te levo para churrasco e tudo, e tu não valoriza. Eu disse, não é essa a questão. Vou procurar algo melhor para mim, eu vi que aqui não é para mim. Não dá, eu quero uma coisa melhor para minha vida. E aí eu fui trabalhar no escritório de contabilidade e mandaram me chamar, avisar que eu tinha conseguido emprego na minha própria empresa, lá porque eu não tinha telefone. E avisaram a empresa que eu tinha conseguido emprego, no outro lugar tinha uma entrevista, vieram lá me avisar, né? Então foi na Top Vision, em Igrejinha, empresa de calçado. Mas muita gente boa,
Gostei muito de trabalhar. Eu gostei de trabalhar em todos os serviços que eu fiz até hoje. Eu sempre gostei muito. Então, tudo que eu faço com muito carinho, muito amor e muita dedicação. Aí, então, daí eu saí dali e fui para o escritório de contabilidade. Dali eu ajudei uma campanha política que tinha, porque eu gostava de uma menininha, Sêmia. Talvez eu estava vendo isso, nunca falei isso para ela, mas eu era apaixonadinho por ela. E fui ajudar numa campanha, por causa para estar em contato, né? E aí ajudei na campanha do Girardi, a prefeito, em Igrejinhas, fazendo campanha na rua. Eram 4 pessoas. Então a gente foi fazendo campanha porta em porta. 35 mil habitantes. Nós ganhamos por 50 e poucos votos, eu acho. Eram 4 pessoas fazendo campanha. Mas eu não estava lá pela campanha. Eu fazia porque tinham me contratado, eu fazia meio voluntário, pagavam só auxílio para fazer, tipo, dinheiro de hoje, uns R$ 100 por mês. Então eu acabei fazendo isso com muito carinho e acabou entrando. Só que depois disso, elegeu, eu saí fora, fui viver a minha vida, né? E quando eu tinha saído do emprego, eu estava procurando até emprego, fazia uns 15 dias já, eu encontrei uma pessoa da prefeitura e ela pegou e me falou, Marcelo, o que tá fazendo, meu? Não, tô treinando como atleta e tá trabalhando? Não, não tô trabalhando. Ah, por que que tu não tá na prefeitura com todo mundo? Eu disse, por que que eu estaria lá? Tá, mas tu não trabalhou na campanha? Eu disse, não, trabalhei, mas eu não vou pedir emprego só porque eu trabalhei numa campanha, né? Fazer o que eu sei fazer. Ele, não, vem lá que eu vou ver se a gente arruma alguma coisa. E daí eu fui lá, como era um serviço que eu poderia fazer, eu jamais ia me encostar num lugar só porque tem, né? E aí eu acabei trabalhando num planejamento urbano da cidade um tempo. Depois eu fui para quartel, continuei treinando muito, treinava de noite, porque eu trabalhava o dia todo, e de noite eu treinava das 11 horas da noite até 1 hora da manhã, todos os dias, tá? Eu sei, mas eu gostaria que tu explicasse o que tu treinava para o pessoal que está assistindo. O que que acontece? Eu não tinha, como era de família muito pobre, eu não tinha condições de pagar uma faculdade, eu queria muito fazer direito. E aí eu acabei fazendo o quê? Eu encontrei um atleta de corrida, e ele também era pobre, que eu sabia que ele era pobre, não tinha condições. E daí ele me disse que fez faculdade. Eu disse, cara, como é que tu paga uma faculdade, cara? Tu não tem dinheiro? Não, é que eu sou atleta a nível brasileiro da UBRA, e aí eu ganho 80% da minha faculdade. E daí eu olhei pra ele, sério isso? Ele é, eu vou ser também. E daí ele, não, não é assim, tu tem que treinar muito tempo, tu tem que ser atleta a nível brasileiro pra tu conseguir ganhar. Não, eu vou ser. Ele, não, cara, tu tem que atingir nível brasileiro, ganhar competição. Sim, eu vou ser, cara, é tu que não entendeu. Eu tenho 3 anos pra entrar pra faculdade. 3 anos eu vou ser atleta a nível brasileiro e vou ganhar minha faculdade. Daí ele ficou meio assim, não falou nada. Exatamente 3 anos depois, eu estava atleta a nível brasileiro pela Universidade de Caxias do Sul, no triatlon, saí da corrida de rua que eu fazia. E eu acabei entrando no quartel em Caxias e treinava fora de hora, tudo. Acabei entrando pro triatlon e alcancei nível brasileiro no triatlon. E aí eu fiz minha faculdade, ganhei 50% dela. A outra metade eu trabalhava de servente de pedreiro, trabalhava de garçom de noite, final de semana. Pois era, isso que eu estou retrocedendo um pouco. Tu conciliava esse trabalho, tanto lá na repartição que tu conseguiu na hora, tu colava sapato e tal, tu conciliava com os estudos. Conciliava com os estudos e conciliava com o treino à noite. E conciliava com o treino à noite. Então eu trabalhava 8 horas por dia, 9 horas por dia, né? Porque daí trabalha 9 e não trabalha no sábado. Ou sábado a gente trabalhava até, às vezes trabalhava de manhã, mas geralmente era 9 horas por dia. Aí estudava de noite, tá? Eu saía 5h30 do trabalho, 6 horas, acho que era, ia para o colégio que era 7h30, das 7h30 até às 11, ia para casa, comia alguma coisa e ia treinar. 1 hora da Isso manhã. ainda com 17 anos. Isso com 17 anos. Eu comecei com 17 anos. E aí, quando eu tive a ideia de entrar para faculdade, então eu vi no esporte a única possibilidade que eu tinha de pagar minha faculdade. Eu ganhava um salário mínimo. Não tinha como fazer. Eu ganhava 72 centavos a hora, cara. Trabalhando em fábrica de calçado na época. Era muito pouco dinheiro. Claro, um salário mínimo era uns 280, então... mas comecei lá de baixo. E deu muito certo, cara. Então o esporte moldou a minha vida. Eu devo muito ao esporte. Conheci muita gente no esporte. Fica disciplinado, tu fica determinado. Pena que hoje as crianças e os adolescentes estão muito longe do esporte, né? Porque o esporte, ele molda, vocês também são do esporte, ele acaba moldando caráter, tudo, acho muito importante. E aí, depois que eu acabei indo para Caxias do Sul, eu fui atleta a nível brasileiro, tudo. Eu trabalhava de servente de pedreiro, acabei indo para a faculdade. Na faculdade, daí eu estudava de manhã, até o meio-dia. De tarde, eu treinava. E daí era triatlo, então nadava de meio-dia, em torno de 3 quilômetros. Aí depois eu saía pedalar de tarde. Era em torno de 80 quilômetros eu fazia de tarde de pedal.
No final do dia, eu saía, às vezes, não era todo dia. O dia que eu pedalava, eu não corria. Nadava todo dia, pedalava e depois de noite eu ia trabalhar. Das 6 à meia-noite numa pizzaria. E aí tinha um dia ou dois por semana que eu fazia os 3. Nadava de meio-dia, pedalava de tarde, final do dia eu corria 10 km ou 15 e depois eu ia para trabalho. Então, cara, primeira guria que eu namorei na minha vida eu tinha 24 anos. Porque eu não tinha tempo para nada, não tinha dinheiro para nada, não tinha roupa. Eu saía, eu fiz minha faculdade toda com 2 pares de calça jeans e um tênis verde, cara. Era o único tênis que eu tinha. E que eu tinha ganhado ele numa loja da Olímpicos com patrocínio do esporte lá na Igrejinha. E a alimentação, Peronde, porque nesse nível aí, com pouca grana e treinando dessa maneira, o mínimo tinha que ter uma alimentação compatível com esse desgaste todo. Como é que tu te virava com isso aí? Alimentação muito ruim, sem nutricionista, então o que eu tinha na cabeça? A gente tinha muito estudo, né? Então não tinha muito conhecimento sobre isso. E eu via as pessoas mais magras, as mais atléticas, assim, com performance melhor. E eu comia pouco, para não ganhar peso. Eu não comia muita carne, porque diziam que fazia mal, então eu comia muito carboidrato. E muita fruta, verdura, carboidrato. Então eu fazia uma alimentação completamente errada. Eu teria que ter uma alimentação focada em proteína, por causa da musculatura, então eu tinha muita fadiga muscular. E eu treinei muito tempo com fadiga muscular. Cara, eu treinava de noite, uma vez eu dormi correndo, cara. Acredita nisso? De tão exausto que eu tava, fui correr, era quente, um dia de noite, 1 hora da manhã, tava lá fazendo meus 10 quilômetros. E, cara, eu dormi, cara. E acordei caindo, assim, daí eu levantei. Mas a alimentação muito ruim, muito mal feita, mas a determinação compensava. Depois que eu saí da Uber, que eu vim para Caxias, que eu comecei a ter mais contato com atletas mais profissionais e tudo, e aí eu comecei a ver que eu tinha que me alimentar melhor. E olha só, eu tinha 60 quilos e 1,80 m. E aí, depois que eu saí do quartel, eu saí com 60 quilos. Eu larguei o esporte. Larguei o esporte profissional, né? Porque eu tinha que trabalhar, ganhar dinheiro, viver. O esporte não dá dinheiro. E eu saí de 60 quilos para 78 quilos em 8 meses. Eu ganhei 18 quilos em 8 meses. E não fiquei gordo. Ganhei só massa muscular. E só fazendo uma corridinha de vez em quando, final de semana, umas barras que eu fazia no Parque dos Macaquinhos, ali em Caxias. Por quê? Porque eu estava muito abaixo do meu peso. E eu saí de 37 minutos nos 10 quilômetros com 60 quilos para 33 minutos nos 10 quilômetros no triatlon com 78 quilos. Então, para te ver, não tem nada a ver com peso, tem a ver com alimentação. Se tu tá mais bem alimentado, não interessa se tu tá mais pesado. Eu com 78 quilos, cara. 33 aos 10 mil. É um tempo bom para quem faz corrida. Pro triatlo é um tempo excelente. O melhor tempo do estado num brasileiro e em João Pessoa. Então, a alimentação é muito importante. E as pessoas não se dão conta disso. E quando tu saiu ali do exército, foi trabalhar em quê? Eu fui trabalhar como vendedor de consórcio. E foi onde eu aprendi muito. Eu aconselho a todas as pessoas, principalmente o jovem, a ser vendedor. Quando tu aprende a ser vendedor, tu faz qualquer coisa. Eu tiro o chapéu para quem consegue vender consórcio, porque vender consórcio é difícil pra caralho. Então, o cara que vende consórcio, ele faz qualquer coisa na vida, cara. Porque se tu consegue vender e te viver sobre isso, é difícil. Tu convencer uma pessoa a comprar, tu trabalhar com isso, não é fácil. É algo que tu não vê imediatamente, que tu é uma projeção de investimento para o futuro. Então, eu aprendi muito com o consórcio, aprendi muito a lidar com pessoas, a entender as pessoas com isso. E aí depois trabalhei um tempo, depois eu não gostava, não me adaptei muito à venda, mas eu consegui sobreviver com isso durante um ano e pouco, um ano. E aí eu acabei saindo, mas foi uma época boa na vida, assim. Fiz muitos amigos com isso. Tu tinha um salário fixo e mais uma... Só a comissão. Só comissão, não tinha salário fixo. Os 3 meses eu não ganhei nada. Uma época eu tinha desistido, eu desisti, saí, não é pra mim, vou embora, saí de Caxias, fui pra casa, minha casa dos meus pais. Eu tinha feito umas vendas e não tinha vindo comissão. E chega meu chefe lá, Rogério Benites de Souza, quem puder seguir ele no Instagram. Cara, muito gente boa. Ah, eu aprendi muito com ele também. Era meu colega de segundo grau. E quando ele descobriu que eu estava em Caxias, tudo me convidou para trabalhar. Cara, show de bola, assim, me ajudou muito. E daí fui trabalhar com ele, lá em Caxias do Sul. Foi o cara que eu acho que me fez com que eu ficasse em Caxias. E aí eu tinha ido embora para casa do meu pai e ele chegou lá, me lembro até hoje, com R$800 de comissão.
ou R$ 1.800, acho que era de comissão. Chegou para me entregar, era muito dinheiro na época, porque o salário mínimo era baixinho, né? Então dá para ganhar dinheiro com isso mesmo. Eu voltei para Caxias, comecei a trabalhar de novo com consórcio. Depois entrei para a faculdade, isso foi antes da faculdade, acabei voltando, né? Foi antes da faculdade. Daí eu passei no vestibular, e aí, olha só, eu passei no vestibular e tinha saído do consórcio. E estava trabalhando, e não tinha onde trabalhar. E aí, passei no vestibular e vou fazer o quê? Não tem emprego. Eu morava numa pensão para moças, porque eu não tinha como pagar uma casa, não tinha, e aí... na verdade, quando eu passei no vestibular, a senhora, onde a gente locava o consórcio, a sala, ela tinha uma pensão para moças. Daí eu falei para ela, tô indo embora, porque eu não tenho onde ficar aqui, aluguel para mim é muito caro, não tenho emprego. E ela, não, vem cá, eu vou te mostrar uma coisa. Mostrou um quartinho que tinha no sótão, assim, 3 metros quadrados. E aí as gurias embaixo, como ela me conhecia, ela sabia que ia ter problema comigo ali dentro, era um cara muito correto. E eu ajudava ela muito. E eu acabei indo lá no sótão. Daí ela tinha uma cama velha lá de hospital. E eu arrumei tudo aquilo e fiz minha cama e fiz meu quartinho lá. Caía cisco no olho de noite das telhas, sabe? Forrei as telhas com papel crepom e ajeitei tudo. Ajudava ela e fiquei morando numa pensão para moças, sabe? Lá em Caxias do Sul. E ela alocava só quartos para moças que faziam faculdade, porque ela podia confiar daí. Era uma senhora de uns 80 anos. E ali eu tive um grande amor da minha vida, foi a Viviane. E era apaixonado por ela, assim, apaixonado. E a gente acabava ficando no beijinho só. Tem um ano e meio, acho que ali. E é algo que tenho boas recordações dessa época. Então, a gente nunca passou do beijinho, sabe? Ficou ali, mas eu era apaixonado pela menina. Ela sempre me dava um bolo quando, final de semana, ela sumia, ia para casa dos familiares. Então, acabei sofrendo muito naquela época ali de apaixonado por alguém. Acho que quem não passou isso, né? Sim. É a juventude, muita gente. Mas aí fiquei um ano e meio morando ali. Acabei indo trabalhar numa pizzaria de noite, sabe? Então, eu treinava de manhã, de tarde eu estava de manhã, treinava de tarde, de noite ia para a pizzaria e dormia nessa pensão para moça. Foi mais ou menos assim que ingressei na faculdade também. Peronde, e aí, posterior isso aí, tu fez a faculdade, te formasse, né, em Direito. E daí, quando que tu decidiu vir para Pelotas? Longa história. Eu me formei em Direito e aí eu pensei, o que eu vou fazer na minha vida? Eu não sou advogado, meu pai não é advogado, eu não sou rico, eu não tenho cliente, eu vou para concurso. Comecei a estudar para concurso para auditor da Receita Federal, que dava 16 mil salário na época, hoje eu acho que uns 20 e poucos. Tá aí, vou ganhar um bom dinheiro, tudo, vou fazer isso. Cara, fiz 6 meses de curso. Quando chegou um belo dia de tarde, um professor pegou uma aula de estatística, ele passou 4 horas explicando três questões. Eu cheguei no final daquela aula, eu não vou mais fazer isso. E eu saí e fui advogado. Eu disse, vou montar escritório, montei escritório. Do nada, comecei a captar cliente, tudo trabalhar. Consegui um rapaz que ele era um bom captador de cliente. Então ele trazia um cliente revisional de juros, tudo. Começamos e fomos trabalhando. Eu trabalhava das 7 horas da manhã até as 10h30 da noite todo dia. Eu tinha sócios lá, a gente pegou 3 sócios. Aí um sócio captava, acordava às 10 da manhã. E eu lá cedo, sabe? E aí ele ia dormir tarde. O outro chegava às 8 horas da manhã, 5 horas da manhã ia embora. Não dava certo, sabe? O único que trabalhava muito ali era eu. E aí a gente acabou terminando a sociedade com um, terminando com o outro. Tá? E aí eu fui seguir carreira solo. Então, acabei fazendo muito dinheiro com advocacia. Eu era um cara que corria atrás de cliente, tudo sempre na rua. E muito cliente por indicação. Não perdia cliente, ganhava acho que 90 e poucos % das causas que eu pegava ou mais, porque eu pegava causas que tinham sentido. Eu não pegava crime, eu não fazia, não gostava, não fazia previdenciário, eu não fazia muito direito de família, fazia muito civil. Sou especialista em direito tributário, e aí acabei trabalhando nessa área e fiz muito negócio com a advocacia, e deu muito certo. Então ganhei muito dinheiro com a advocacia, ação de empresário, tudo, fiz muitas amizades lá em Caxias do Sul com isso. E depois que eu já estava estruturado, já tinha comprado um prédio em Caxias com 24 salas comerciais, tenho lá até hoje. Aí surgiu a oportunidade de vir a Pelotas. E olha que engraçado, eu era pedreiro, né, em final de semana, tudo, ainda trabalhava de pedreiro, fazendo reformas com meu pai de lojas, tudo, sempre trabalhei. E aí um dia eu estava no fórum, e aí cheguei no fórum.
Mesmo já formado em Direito, exercendo Sim, advocacia, eu trabalhei. tu ainda trabalhava de pedreiro? Em meio turno eu tinha escritório de advocacia e meio turno eu era pedreiro. Servente pedreiro, tudo, trabalhava até final de semana, direto. Até uma vez eu tinha uma namoradinha e a Ana. E a Ana, muito querida, muito... E daí no final de semana eu trabalhava todo final de semana, cara. Um dia ela tava lá numa loja e ela veio me ver, ela saiu correndo. Tu nunca tem tempo pra mim, saiu chorando, né? Então sempre trabalhando. Precisava crescer na vida, tinha que trabalhar muito, né? Sim. Então, mas daí eu tava lá no fórum, porque eu tava fazendo a reforma dessa loja, era Via Tribos em Caxias do Sul. E daí eu fui pro fórum de tarde trabalhar, e daí o Ziad lá, que era o meu chefe, e meu chefe na loja, dono da loja, né? Ele, Marciano, o que tu tá fazendo aí? Eu disse, eu sou advogado. Como assim tu é advogado? Tu é meu pedreiro? Eu disse, sim, sou teu pedreiro de manhã. De tarde eu sou advogado. E ele, cara, vem cá que eu vou te contar uma história. Aí ele pegou, disse, ó, a gente comprou em Pelotas uma parte de um shopping e a gente se ferrou, estamos lá 7 anos já, acho que vamos perder tudo, cara, não tem como resolver. Vamos com um advogado lá em Pelotas, mas segundo advogado que a gente tá, não dá para resolver aquilo lá, cara, tô meio chateado. E eu, cara, deixa eu ir lá ver pra ti. E ele, não precisa, cara. Ele, não, mas eu vou lá ver, cara, eu te ajudo. Ele, cara, não precisa aí, cara, lá nós temos advogado. E eu, cara, eu vou. Não, a gente tem o melhor advogado de Pelotas lá. Cara, tá resolvido, só te comentei por um desabafo. Eu, cara, mas eu vou lá ver. E ele, não, tu não vai. Eu vou, tu não vai. Eu vou, não vou te pagar, não tô te pedindo. Aí que eu vim a Pelotas. Então eu vim a Pelotas, encontrei um processo da Massa Falida 5 Construções, um processo que ele tinha 47 volumes. Eu vim para cá, fiquei 3 dias, analisei todo o processo que tinha. O advogado que eles tinham, acho que era o pior de Pelotas, não o melhor, em 5 anos tinha uma petição lá, não tinha nada. Eu acabei juntando tudo, vendo o que eles tinham 60% na parte do shopping, que é onde eu tenho o prédio, na parte de baixo ali. Só que eles tinham a parte de cima, segundo e terceiro andar, muito pouco do térreo. E aí eu acabei descobrindo quem eram todos os proprietários, correndo atrás. Tinham 15 proprietários, eu acho que era de tudo. E no final das contas, juntei todo mundo, vi o que eles queriam de proposta de venda, expliquei o que ia acontecer, que se fosse a falência iam perder tudo, né, se fosse para leilão. E aí acabei fazendo bons acordos, apresentei para eles e ele só olhou para mim e disse, tu consegue fazer isso? Eu disse, eu não consigo, eu já fiz. Tá aqui, vocês querem? Aí eles me contrataram. E aí eu ganhei um bom dinheiro ali para resolver aquela parte para eles. Depois eu tentei vender aquele prédio para todo mundo, porque eu olhava para aquele prédio, aquela torre que eu tenho hoje, Central Park, e eu pensava, por que ninguém faz isso aqui? E a primeira vez que eu vim a Pelotas, a impressão que eu tive é de uma empresa falida, uma cidade falida, porque tinha uma torre gigante no centro da cidade que era uma carcaça. E por que ninguém terminava aquilo? Ah, uma cidade sem dinheiro, eu pensei, né? Só que daí eu fui vendo, era por causa da falência das 5 construções. Foi vendidos apartamentos, mas na verdade eles não conseguiram terminar a obra pela falência do banco Bamerindos. E aí eu me inteirei de tudo e eu disse, eu resolvi a parte do shopping, eu vou resolver a parte de cima. E tentei vender isso para tudo que é empresa que vocês podem imaginar. E ninguém acreditava, cara. Fui para Porto Alegre, para cá, ninguém queria, tu não vai resolver, não tem como resolver. Eu disse, não, eu resolvo. São 46 processos diferentes, 46 pessoas que tinham comprado. Eu fui de uma a uma e não tinha como resolver, né? E aí eu pensei, uma hora eu me incomodei, disse, eu vou comprar. E daí eu vendi uns imóveis que eu tinha em Caxias, os negócios que eu tinha lá, juntei uma boa grana que tinha. E aí eu peguei e fui de um a um comprando. Não queriam me vender, o primeiro, depois o segundo não queria, o terceiro só vendo todo mundo vender, o quarto o Idemar Bars, que é o vice-prefeito aí, me vendeu. Aí depois dele, moça, o vice-prefeito já vendeu. E aí eu fui mostrando os contratos e fui fazendo com todo mundo. Então eu comprei 80 apartamentos de um total de 84. Fazendo isso, de um a um. Consegui resolver todos os processos deles, 12 inventários. Perdi 3 vezes tudo. O Eduardo Leite desapropriou uma vez, consegui tirar a desapropriação. O juiz acabou cancelando todas as vendas, que eram vendas que tinham acontecido 4 anos antes do termo legal da falência. Então é ilegal o que o juiz fez. Consegui trazer de volta. Anulou tudo de novo. Uma insegurança jurídica absurda, assim. E aí eu consegui, no Tribunal de Porto Alegre, reverter de novo isso aí. E aí depois que estava tudo resolvido, tudo pronto, para conseguir fazer a obra, tá? Cortei muito tempo, cara. Eu vinha para Pelotas para resolver isso aí, eu vim 50 vezes a Pelotas para resolver a parte comercial, para ter uma ideia. Tinha dia que eu chegava aqui, cara, não conseguia resolver, eu ia lá pro Laranjal, dentro do carro, cara. Às vezes 2 horas da manhã eu tava chorando, cara. Chegava a chorar, cara.
não tinha o que fazer, não tinha dinheiro nem para gasolina. Eu vinha para casa, às vezes eu dormia no motel, às vezes eu dormia dentro do carro em posto de gasolina. E é assim que começou, sabe? E aí eu resolvi aquela parte toda, eu tava na torre tocando, e aí acabei comprando de todo mundo depois. E aí que eu comecei a tentar resolver a questão da construção ali. Quando eu tinha tudo liberado, cortei muito espaço aí, tá? Eu ia ficar um dia falando. Sim. Aí, quando eu tinha tudo liberado, consegui um financiamento, 23 milhões de reais a gente tinha para a obra, e o IFAM não me deixa fazer a obra, porque ia ficar muito imponente frente ao patrimônio histórico. Vocês acreditam nisso? Era uma carcaça que enfeiava o centro de Pelotas. E os caras pegaram e não me deixaram fazer. Muito feio ao patrimônio histórico, pode, mas muito imponente ao patrimônio histórico, não pode. Cara, o que tu tem que entender? Tu vai nos países mais desenvolvidos do mundo, tu vê lá Nova York, cara. Nova York, um prédio histórico muito bonito, e do meio dele sai uma torre, cara, toda envidraçada, moderna, tudo que contrasta o antigo com o moderno. Isso é legal. Sim. Aqui eles queriam que eu fizesse uma coisa parecida com o antigo. Cara, não tem sentido. Fica feio, sabe? Mas não é essa a questão. Um pensamento muito retrógrado, assim, muito complicado. E me travaram muito tempo. E mais me travou, primeiro e foi de Porto Alegre, também me travou muito tempo. Consegui resolver em Brasília, de forma técnica. Quando mudou a presidência da República, entrou esse novo governo que a gente tem aí nomeou o superintendente do IFAM em Porto Alegre, que é o maior atraso do Rio Grande do Sul, o Rafael Passos, travou tudo no estado, e ele que não deixou eu fazer depois de aprovado, não deixou eu fazer a obra, porque ele disse que ele não concordava com a decisão de terceira instância. Tu acredita nisso? Mesma coisa que o juiz daqui de primeiro grau não concordar com a decisão do STF. Quer dizer, hoje ninguém concorda com a decisão do STF, né? Mas quando o STF era um tribunal imparcial, quando era um tribunal que realmente julgava conforme a lei, hoje é um tribunal político que serve a interesses de políticos corruptos, né? Hoje é isso que virou. Tem poucas pessoas lá dentro que se salvam. Mas na época, ele estava contestando uma decisão de terceira instância. Levei 3 anos depois disso, para reverter tudo. Tive que entrar na justiça para conseguir ganhar o direito de fazer a torre. Então eu fiquei de 2021 até 2024. 2023, a eleição foi 24, né? A eleição foi 24. Tá, até 2024 eu fiquei tentando resolver isso aí. E aí passou a eleição, eu disse, não, chega. Entrei na justiça contra o IFAM. Saiu uma decisão fantástica do juiz federal, que é o Cristiano aqui de Pelotas, falando sobre a importância daquela obra, a liberação, e o que o IFAM estava fazendo era ilegal. Então me deu uma decisão. O IFAM teve a capacidade de recorrer da decisão para o tribunal. E eu respondi, na verdade, a petição que eles tinham feito, fiz contra-razões. Fui a Porto Alegre, falei com o desembargador, deu uma decisão fantástica também. E o IFAM, na verdade, ele está querendo atrapalhar a cidade, sabe? Então é muito triste isso ver. Tem pessoas que trabalham para atrapalhar tudo e não para resolver as coisas. Exato. E na tua avaliação, Peronde, ao que se deve essa insegurança que tu citou, de tu ganhar e perder, essa insegurança jurídica que tu citou? Juiz que não é sério, tá? Que não tem trabalho técnico, então foi isso que aconteceu. No início ajudou respondendo, sendo ágil em suas decisões, e depois tendo decisões completamente distantes da realidade contra a legislação. Por exemplo, ele cancelou todas as matrículas tinham sido feitas 4 anos antes do termo legal da falência. Quando vai ter uma falência, decretou a falência, tu pode voltar até, não lembro agora de direito, 180 dias, acho que é uma coisa assim que tu pode voltar, tá? Para trás. Ele voltou 4 anos da decisão. Anulou decisões, escrituras feitas 4 anos antes do termo legal da falência. Isso é ilegal, sabe? Então eu acabei resolvendo isso no tribunal. Então tudo isso aconteceu. E depois disso, a decisão do IFAM é uma decisão política ideológica. É de gente que só quer o atraso da cidade, sabe? Porque a decisão do juiz foi justamente em cima disso. O IFAM
estava atrasando a cidade, o desenvolvimento da cidade. A cidade precisava terminar uma obra que é uma... Ela está atrapalhando o visual da cidade, uma cidade histórica, com uma obra inacabada no centro, que é feio para a cidade. O que exatamente é o IFA? Instituto Nacional do Patrimônio Histórico. Então, em Pelotas aqui tem a Secretaria do Patrimônio Histórico, né? E daí tem também o IFAM, que é um órgão que tem aqui dentro, porque é relevante o patrimônio histórico de Pelotas, então também tem o IFAM em Pelotas, né? Que é uma como se fosse uma filial, assim, de Porto Alegre. E eles não estão nem aí para o desenvolvimento da cidade, não estão nem aí para nada, só querem saber de tentar travar quem quer desenvolver. E o que te levou, Peronde, após todo esse árduo trabalho, a tu resolver, então, concorrer às eleições municipais de Pelotas? Cara, eu vim para Pelotas e assim, Caxias do Sul é uma terra dinâmica, tá? Quando tu tá na Serra, tu vai investir lá, eles perguntam para ti, o que tu precisa? Como é que eu posso te ajudar? Aqui em Pelotas é o que tu vai me dar, tá? O que tu vai me dar para investir aqui? Tanto é que aqui tem medida compensatória e mitigatória. Tu vai fazer um empreendimento, tu tem que pagar pelo dano que tu vai causar ou o impacto que tu vai causar à cidade, o dano à cidade. Tu investir em Pelotas é tu causar ideia, e eles pensam assim, é tu causar um dano à cidade. Então tu tem que dar uma compensação. Então é um absurdo. Aí quando eu vim para cá, eu não sabia disso, tá? Eu vim para cá e eu pensei, olha, lá tu compra um terreno, tu compra uma dívida de R$1 milhão, tem que quebrar pedra, tem que fazer buraco, é tudo muito difícil, tem que fazer muro de contenção. Não tem área plana lá, ou tu sobe ou tu desce. E quando eu vinha para cá, tudo planinho, fácil de fazer, perto do porto, perto de Porto Alegre, não tem morro, tu vai direto. O pessoal fala muito do pedágio, tá? O pedágio atrapalha, mas não o desenvolvimento de uma região, sabe? Então era muito mais fácil aqui. E aí eu pensei, por que não vai, né? E eu pensei, eu vou vir para cá, vou fazer acontecer nessa cidade, né? Só que quando eu comecei a empreender aqui, primeiro eu fui barrado pelo IFAM, não me deixavam fazer, com muito investimento estava aqui. Todos os meus recursos tinha colocado aqui. E daí, como estava demorando com o IFAM, eu fui montar um colégio. Eu montei o Colégio Praça 15, para aproveitar o tempo até a aprovação, né? Montei o Colégio Praça 15. Eu trabalhando lá, eu pedi para a prefeitura, a Paula na época, e aí eu solicitei para o secretário de trânsito. Eu pedi para ele embarque e desembarque na frente do colégio. Cara, todo colégio do mundo tem embarque e desembarque na frente. Tu chega com uma criança, tu abre a porta, o monitor pega a criança, leva para dentro do colégio. Tá chovendo, pega o guarda-chuva, leva para dentro do colégio. Não me deu. O secretário disse que não podia abrir mão de receita e que ele não podia me conceder estacionamento ali. Recorri e tudo, não tinha jeito. Liguei para Paula, tenho uma boa relação com a Paula. Aí eu, Paula, olha só, eu solicitei pro teu secretário embarque e desembarque na frente do colégio aqui, e ele me negou, afirmando que não podia abrir mão de receita. Eu achei um absurdo, né? Eu queria ver o que tu pode fazer. Tem direito, tem colégio. Receita que tu te refere aos parquímetros. Parquímetro, né? E aí ele disse que não podia abrir mão de receita. A prefeitura deve receber um percentual daquele parquímetro. Claro, sim. E aí a Paula disse, deixa eu ver o que eu posso fazer para te ajudar. Aí ela me manda mensagem no outro dia. Marciano, consegui resolver parcialmente o teu problema. Eu consegui pegar a placa de estacionamento da frente da prefeitura, ali da biblioteca pública, e trazer 3 vagas mais próximo do teu colégio. Cara, eu disse para ela, eu não preciso de estacionamento na frente da prefeitura. Eu preciso de estacionamento na frente do meu colégio. Porque não dá para ser lá, é longe, as crianças têm que vir, tá chovendo, é na frente do colégio que eu preciso. Pois tinha estacionamento, embarque e desembarque, ali durante uns 30 anos. Era na frente, tinha banco, tinha tudo. Quando eu botei a placa do colégio, me botaram estacionamento rotativo. Né? Viram que tinha o colégio, botei a placa, foram lá e pintaram estacionamento rotativo. Tá? E aí eu pedi para ela isso, e ela pegou e respondeu para mim. E ela conseguiu resolver parcialmente o meu problema, conseguindo 3 vagas de estacionamento na frente entre a biblioteca e a prefeitura. E eu fui ver onde é que eram ainda, eram nos containers de lixo que tem ali, sabe? E aí eu pensei, não, eu vou concorrer e eu vou derrubar esse governo. Não dá para ser uma cidade tão atrasada, uma política tão atrasada, que nem vaga de estacionamento se consegue. Imagina quem precisa de algo relevante. Se nem vaga de estacionamento eu consigo, imagina quem precisa de algo para desenvolver a cidade, para trabalhar. E aí, primeiro eu fui no Novo, eu não conhecia, eu não era afiliado a partido político, eu não conhecia ninguém, eu só conhecia um presidente do Novo lá de Caxias do Sul, eu perguntei para ele, aí ele disse que
Olha, Marcelo, eu te dar um conselho. Procura um partido maior, porque o Novo não tem tempo de TV. E a cidade de Pelotas é uma cidade muito pobre, ela vê muito TV, é muito dependente disso. Então, seria interessante tu ter um partido maior para ter visibilidade. Daí eu acabei indo pro PP, aí, porque eu conhecia o Heinz, que era meu amigo, aí eles queriam que eu concorresse pelo PP e eu tava a fim de entrar no PL, né? E aí consegui um contato do PL, fui até lá, falei com o Valnei Tavares, né, que era o presidente. E daí eu disse, olha, eu quero me filiar ao partido para concorrer a prefeito. Ele, tá, mas tu nunca foi vereador? Quem tu é, né? Não, sou empresário da cidade, sou de Caxias do Sul. Tá, mas quanto tempo tá aqui? Não, tô aqui só 1 ano. Tá, mas já foi vereador na tua cidade, alguma coisa? Não, não foi nada, só vim... Eu é empresário, advogado lá, e eu tô investindo aqui, e tô indignado com a cidade, eu acho que dá para mudar, e eu quero concorrer. Tá, mas já tem um candidato que tá concorrendo? Eu só vou me filiar ao partido se for concorrer a prefeito. Se não for, eu vou para outro partido e eu vou ganhar a eleição. Aí eu fui para conversa. Bem, no outro dia me chamou para um almoço. Fui conversar. Acabaram me lançando a candidatura a prefeito aqui. Mas você vê, a gota d'água foi e eu tentando investir na cidade, colocar dinheiro aqui e sendo boicotado de todos os lados. Agora, tem um empresário ali que foi exposto, fez um vídeo até com o Daniel Treziak, tudo para falar da empresa dele. E ele nunca tinha recebido uma visita de Ministério do Trabalho, de Meio Ambiente, de nada. Uma empresa muito boa, tá? Uma empresa que tá crescendo de Pelotas aqui. Cara, depois que fez o vídeo, foi 8 visitas para autuação na empresa dele. E ainda morderam o dinheiro dele, que tinham que pagar, que não precisava fazer nada, mas os caras falaram que se ele não pagasse, eles não iam parar a investigação, sabe? Então, 8 visitas, tá? E aí fazem isso. O cara que tá legal, que tá andando, vão lá morder, vão lá cobrar as pessoas. Então, não tem um olhar pro empresário. Eles não querem saber de desenvolver a cidade. Eles querem saber só em botar amigos nos cargos públicos e a companheirada, sabe? E isso vem de Pelotas há muito tempo. Então, não tem pessoas focadas em trabalho mesmo, sério, sabe? Nós tínhamos que montar uma equipe técnica e não uma equipe com um cabo eleitoral para trabalhar dentro de uma prefeitura. E isso nunca vai dar certo. E hoje tu é pré-candidato a deputado federal, é isso? Hoje eu sou como... Acabou sendo uma surpresa, acabei tendo uma votação muito grande. Eu acabei perdendo a eleição por pouca coisa. O Eduardo Leite foi apoiar o PT na época, que era o melhor candidato na visão dele. Né? Então, por isso eu perdi a eleição. A diferença foi 632 votos que eu precisava. Né? De 2004 para cá, tu foi o cara que mais teve votos e ficou em segundo lugar, né? Eu acho que nunca na história teve alguém com mais votos que ficou em segundo lugar. Foi a segunda eleição mais disputada da história. A segunda eleição mais disputada do país. Tá? Então, com cidades a mais de 100 mil habitantes. Né? Foi aqui. E então eu perdi a eleição pelo apoio do Eduardo Leite ao PT. Eu perdi a eleição por aquela invenção que criaram no mercado público, porque eles falaram no mercado público lá. Eu estava fazendo uma filmagem ali. Aí um senhor negro, até ele me chamou. Depois ele estava bem em cima do símbolo do Bará. Ele acabou me chamando, muito feliz que eu estava na frente das pesquisas, que ia ganhar a eleição. Ele acha que tinha que mudar a cidade, tinha que trazer mais desenvolvimento para cá. E aí alguém tirou uma foto. E daí o pessoal disse que eu pisei em cima do símbolo do Bará. E o símbolo do Bará é um abra-caminhos, que dá prosperidade. Tu passa em cima, em todos os mercados públicos, em Rio Grande, em Porto Alegre, tá aberto, tu passa em cima para abrir caminhos da prosperidade. As maratonas passam em cima do símbolo do Bará, com as pessoas correndo em cima, porque é feito para isso. Aí eles criaram uma narrativa junto ao Bará, dizendo que aquele símbolo não podia pisar em cima, que eu estava desrespeitando a religião pisando em cima, por uma manobra política, porque eles não tinham o que fazer, eles iam perder a eleição. E disseram que eu pisei em cima de algo feito para pisar em cima, e por isso eu desrespeitei a religião, e eu não estava em cima, eu estava do lado, sabe? Então criaram toda uma narrativa e conseguiram, chamaram muita gente, enganaram muita gente do Bará, e foram lá, contaram uma história, enganaram as pessoas da própria religião. Por que eu vou desrespeitar uma religião, gente? Eu não tenho nada com isso. Eu sou um cara super pacífico, nunca fiz mal a ninguém, assim, vou lá desrespeitar uma religião antes da eleição, 2 dias antes ainda, não tem sentido. E aí, mas criaram essa narrativa, mentiram para as pessoas, eles acabaram acreditando. É uma jogada política. Né? E aí aquilo ali me tirou a eleição também. Então, são várias coisas que teve. Vários fatores. Várias situações também, né?
Então, muitas coisas que tem dentro de partido também, de pessoas jogando contra, que o Matusalém sabe, sofreu isso também. Então, de pessoas que não tinham uma união. Então, hoje, as pessoas olham muito para partido político. Gente, olha para a pessoa. O cara se elegeu, ele vai responder pelo mandato dele. Não se olha para partido. Claro que tu tem esquerda, tu tem direita, cada um tem uma afinidade, mas tu olha para a pessoa. Não adianta botar uma pessoa ruim num partido de esquerda que ela vai continuar sendo ruim. Botar uma pessoa ruim num partido de direita, ela vai continuar sendo ruim. Então, tu primeiro olha para a pessoa, olha para o passado dela. O que ela fez no passado, ela vai continuar fazendo no futuro. Se um cara nunca fez nada no passado, ele não vai fazer nada no futuro. Então as pessoas têm que olhar para isso, para a pessoa. E aí depois sim, olhar para o partido. Então eu tive problema dentro do partido, às vezes até mais do que eu tive com o PT. Né? Então são coisas que podem acontecer com pessoas específicas, né? Eu estou dizendo, não estou falando no geral. Então a gente tem que olhar sempre para a pessoa, o que a pessoa pode representar para a sociedade, o que pode ajudar a cidade, sem ficar indo na onda e olhando, partido tal não vota, partido tal não presta. Falando de partido e de pessoa, como tu avalia aí esse tempo de governo do PT hoje na cidade? Cara, Falando o que de Pelotas. acontece? Eu estava trazendo para cá uma esmagadora de soja com mais de 1,5 bilhão de investimento. Eu estava trazendo para cá a maior revenda Mercedes caminhões do Rio Grande do Sul, que ia vir aqui. Sabe? Muitas agroindústrias, um polo metal mecânico que eu estava tentando fazer um link com Caxias para implemento agrícola que a gente podia começar a desenvolver aqui também, era focado em trazer emprego, renda e desenvolvimento. Isso nada veio. E o que ia vir ao natural sendo boicotado. Por exemplo, tu pega a Abaco ali, é uma empresa que estava vindo construir do lado do shopping, entre o shopping e o Lagos. Cara, as empresas tinham lá 200 milhões de investimento praticamente, que ia dar esses loteamentos, né? E estava pré-aprovado no governo passado. E aí chegou agora nesse governo aí, não deixaram a empresa instalar. Disseram que está em área baixa, que não pode construir. Gente, a área toda antropizada, tá do lado do shopping, do lado do Lagos, de frente para Ferreira Viana, não é banhado, não é nada. Não deixam porque disseram que está abaixo da cota de 4 metros. Tem o dique para quê, então? Aí, essas pessoas ali onde ia ser construído, eles iam fazer medidas compensatórias e mitigatórias para melhorar o Fátima, o Navegantes, o dique, sabe? Agora, se der uma enchente muito grande aqui dentro de Pelotas, chova lá 400 milímetros, cara, quem mora no Fátima, Navegantes, é errado. E aí vai fazer o que se tem alagamento? Aí a prefeitura vai botar a culpa em quem? Neles mesmos. Então, ao invés de ajudar a melhorar para as pessoas, eles boicotam a cidade. Porque a Abaco poderia muito bem estar instalada aqui, e não só ela, são 4 loteamentos grandes que tem ali, que podia ter muito investimento. Aí até o secretário falou, mas ela vai para outro lugar, ela compra outra área. Não, cara, eles foram embora. Eles têm uma área que estavam fazendo investimento e agora estão em Curitiba. E o dono da Abaco falou que não vai mais investir em Pelotas. 2 loteamentos ele tinha aqui e foi embora. Assim como as outras empresas também. Então, naquela região tinha um potencial, cara, multimilionário de investimento com empregos para construção civil, em mais áreas, variadas áreas, né? E... Deixa eu ver. Não desliga. Então, nas mais várias áreas aí, tinha possibilidade de investimento. E aí eles não deixam entrar, e as empresas vão embora. Então, eu ia trazer muitas empresas para cá. E sendo que, não as que viriam naturalmente, eu ia trazer novas empresas para cá. As que viriam naturalmente não conseguem se instalar. Então, além de não vir novas, as que iam se instalar não estão conseguindo. Então, está um retrocesso na cidade. Porque eu falo assim, eu estava lá na audiência pública agora da Câmara de Vereadores, tá? Falando sobre uma pauta ambiental, que estão tentando boicotar um loteamento que está lá no Laranjal, tá? Que é da Idealiza que está fazendo. Voltando um pouquinho. Idealiza, falam que não dá para fazer o loteamento da Abaco, tá? Falaram que o shopping não poderia ter sido feito ali, Ministério Público, Fórum, Lagos não poderia ter sido feito ali, nem o Parque Uno, tá? E se pudesse, se fosse eles, não teriam deixado entrar. Olha o que mudaria Pelotas se eles estivessem no governo há mais anos. Não teria o shopping, não teria o Parque Una, não teria nada. Então, e aí agora fui nessa audiência na
na Câmara de Vereadores, porque eles estão tentando impedir algum avanço do loteamento lá no Laranjal, que a Idealiza está fazendo. Impedir o desenvolvimento, com uma pauta ambiental, sabe? Aí eles não olham para o meio ambiente. Eu nunca vi esses ambientalistas falando das pessoas. Eu nunca vi eles lá no Navegantes, eles lá no Fátima, eles lá no Getúlio, no Pestano, no meio, na frente de uma casa que tem esgoto a céu aberto, falando do meio ambiente. Eu fui lá um dia, tinha chovido no Getúlio, e daí tinha água, tinha ultrapassado o esgoto dentro de casa. E tinha crianças de 8, 9 anos tomando banho no esgoto. Banho no esgoto, cara, na rua, sabe? Eu nunca vi esses ambientalistas ficar falando dessas pessoas. Eles não se importam com as pessoas. É só discurso. O meio ambiente das pessoas, para eles, não interessa. Interessa é o discurso. Isso me irrita, sabe? Porque se eles olhassem para as pessoas, o que importa são as pessoas, gente. O que importa... Porque quando tu vai falar do meio ambiente, tu cuida da pobreza. Porque se tu melhora a pobreza e a infraestrutura da cidade, se tu faz o esgoto toda a cidade, não vai mais estar poluído o Laranjal nunca mais na vida. Aí eles não fazem o esgoto. Eu ia pegar o quê? O esgoto da cidade e passar para a iniciativa privada. Em 4 anos estava tudo pronto. E não teria pronto e tratado, e não teria mais esgoto no Laranjal. Sabe? Eles não fazem isso. Ficam pautas ideológicas ambientais, sabe? Impedindo o desenvolvimento. Eu disse, se pauta ambiental fosse tão importante, claro que é importante, não pode degradar o meio ambiente. Secretaria do Meio Ambiente de Pelotas. Isso, mas lá em Caxias, por exemplo, tem uma indústria em cima da outra, cara. Tem cidades, tem bairros com 500 indústrias. Cara, não tem dano ambiental lá. É tudo limpo, organizado, ou até pode ter alguma coisa, mas é 1000 vezes menos que Pelotas, porque aqui o esgoto é todo, quase todo ele jogado no canal São Gonçalo, pouco esgoto é tratado. Tu vai para bairros com esgoto a céu aberto, com lixo em todas as esquinas. Ah, mas o povo é porco, não faz. Não é verdade. A verdade é que o povo não tem oportunidade. É verdade que tu vai para os bairros, o cara não tem emprego, ganha uma merreca de um salário mínimo quando ganha, mora numa casa onde não tem asfalto na frente, ou esgoto é céu aberto. Aí tu vai falar o quê, cara? Eles vivem naquilo ali. Para eles jogar o lixo na rua, às vezes, cara, estão no meio do esgoto, no meio do lixo, vão querer o quê? Então, se tu traz recurso para uma cidade, as pessoas começam a ganhar bem, tu faz a infraestrutura, tu bota a lixeira, tu limpa, tu faz o esgoto funcionando, as pessoas não vão mais jogar lixo na rua. E em Caxias é privatizado o setor do esgoto? Não, porque foi feito tudo na época, sabe? Pela prefeitura. Pela prefeitura, mas porque foi feito. Porque aqui nós somos cobrados por esgoto, né? Sim, cobram e não tem. Isso, somos cobrados pelo Sanep, inclusive tem conhecidos meus que na frente da residência deles é uma valeta a céu aberto e paga esgoto. Isso por isso que eu falo, já estão cobrando, gente, não vai mudar para a população. Passa isso para a iniciativa privada, que eles fazem tudo, porque daí é eficiente, sabe? E resolve isso. Agora, do jeito que tá, é complicado, sabe, a cidade. Ainda na pauta do meio ambiente, que no caso, tu diz ter travado algumas empresas de vir, e agora essa obra no Laranjal, né? Então, ainda falando disso... Mas isso só para deixar claro, a prefeitura, em princípio, aprovou essa obra no Laranjal, não está tendo problema com a prefeitura, tá? São Sim. pautas ambientais de pessoas que vão lá para fazer discurso de ódio de meio ambiente. Eu tava lá e eu achei um desrespeito. Cara, eu nunca tratei mal ninguém, eu não trato mal as pessoas. Eu fico brabo quando alguém maltrata um garçom, quando trata qualquer pessoa. Aí eu vou lá na Câmara de Vereadores, estou lá para ver a pauta, para ver o que está acontecendo, tratando bem todo mundo. Aí eu encontro lá pessoas, vaza daqui, some daqui, vai, some daqui. Cara, é uma falta de educação dessas pessoas. Estão falando do meio ambiente, querem falar, não ligam para o meio ambiente das pessoas, não tem educação para tratar bem uma pessoa que está lá para ver uma pauta deles, sabe? Então, uma falta de educação, de respeito. Eles estão lá de uma forma só para fazer barulho de pautas políticas, cara. Eu não acho certo isso aí. Eu não acho certo as pessoas que tratam mal outras pessoas. Cara, eu trato mal pessoas de esquerda, bem pessoas de esquerda, de direita, quem for. Sabe, quando eu estava em campanha, eu ia dentro do comitê do PT cumprimentar as pessoas, sabe? Então, agora as pessoas pegarem só porque eu sou um cara que eu estou no partido de direita, vir me maltratar, me xingar, mandar embora. Eu estava no Brilhante lá, curtindo com a minha esposa, um carnaval, e um cara que é ali do Laranjal até, um senhor, pegou e começou a me mandar tomar no cu, gente, levantando o dedo e mandar embora. Eu fui lá falar com ele, até gravei um vídeo sobre isso, e o cara foi super desrespeitoso, cara, mal educado ao extremo, sabe?
Então, por uma pauta política, cara, eu quero ajudar a cidade trazendo aqui, e os caras vêm me xingar, sabe? Uma falta de respeito, de educação que se encontra. Mas, retomando o raciocínio, ainda falando do meio ambiente e de travar investimentos, empresários que já atuam na cidade há alguns anos, como no caso das olarias da Sanga Funda, parece que estão com dificuldade em escavar o barro, da onde vão tirar para fazer o tijolo. Então, assim, é absurdo travar empresas que empregam e etc., que mantêm a cidade e que já são tradicionais, né? Como eu falei, eles não se importam com desenvolvimento, eles não se importam com pessoas, eles se importam com pautas ideológicas que atrasam a cidade. Por que Pelotas é tão atrasada? Porque tem esse monte de gente que chegam aí, que nunca fizeram nada na vida, que não fazem nada, que não empreende, que não tem um funcionário, que não tem nada, mas vão lá defender que a empresa não pode entrar, que não pode vir prejudicando as pessoas, prejudicando quem quer trabalhar, prejudicando quem tem um sonho de crescer e tem que ir embora da cidade porque aqui não tem oportunidade. Sabe, na Sanga Funda é um crime o que faz com aquelas pessoas. Primeiro porque na frente das olarias, tudo esburacado aquelas ruas, cara. Tem que ter asfalto ali. É um lugar empresarial, industrial, que traz dinheiro para a cidade, muito pesado, emprego. Quebra tudo. E aí eles não podem exportar o tijolo para o Uruguai, tá falando com um cara da olaria, porque quando entra o caminhão ali, mesmo saindo bem devagar, ele torce tanto que ele acaba trincando o tijolo, quebrando o tijolo antes de sair da frente da empresa, sabe? Então é um absurdo o que acontece aqui. Tu vai para a serra, tá tudo asfaltado com calçamento, não tem estrada de chão em lugar nenhum. 30 quilômetros para dentro do interior é asfaltado, com um asfalto melhor do que da rodovia aqui. E aí tudo funciona. Aí aqui não deixam nem o cara trabalhar. Tudo que a empresa que está indo bem, se tu vai precisar de alguma coisa, quando vê que está indo bem, se tu precisar de alguma licença, parece que vão lá te boicotar. Sabe? É tudo pelo boicote. É tudo para não deixar fazer. É tudo aquelas pessoas que não trabalham, que não tem nada o que fazer, sabe, que são às vezes encostadas no Estado, e vão lá com aquelas pautas ideológicas para impedir o empresário opressor que está lá para explorar a sociedade, cara. É isso que muitas das pessoas pensam. Só que não é a maioria do povo. O povo já está notando isso, sabe? Então ficam ali tratando mal o empresário, tratando mal quem produz, como se fosse um bandido. Mas, cara, é o que traz dinheiro, gente. Se tu vai para uma cidade que tá cheia de bandido, vamos dizer assim, né, do empresário, tu vai para Serra, tu vai para São Paulo, tu vai para Santa Catarina, tudo funciona. Tem dinheiro. Um amigo meu, ele pegou e foi para Balneário Camboriú, tava no 26º andar, no prédio do Neymar lá, e falando, cara, olha só aqui, que maravilha, tem que ver esse prédio, tô aqui em Balneário, tudo aqui funciona. E eu perguntei para ele, cara, tu sabe por que aí tudo funciona? Tu não tem a menor vaga ideia de por que tudo funciona? Não precisa nem falar, né? E aí ele não falou mais nada, depois não falou mais comigo. Só que assim, é bom quando é dos outros, quando faz, agora quando é pra gente aqui, se a gente quer fazer, aí não deixa eu fazer, né? Fernando, nós estamos terminando agora o nosso tempo e a gente deixa um espaço aberto para que tu possa falar sobre o assunto que tu quiser. Fica totalmente esse espaço agora à tua disposição. Em primeiro lugar, queria agradecer muito a tua presença, que tu veio. Eu te mandei mensagem, em seguida tu já respondeu, já marcasse comigo. Te agradeço muito a tua presença. Quer falar alguma coisa? Quero te agradecer também a presença aí no nosso humilde podcast e torcer para que tu, nessa nova empreitada aí como deputado federal, pré-candidato a deputado federal, que tu tenha êxito e que venha a nos representar lá. Obrigado. Eu acho que é muito importante, eu vi uma reportagem, se não me engano, foi numa Hora Sul, que falava sobre a representatividade da Zona Sul. A Zona Sul, se eu não me engano, tem 3% da representatividade de deputados federais e estaduais, né? E é muito pouco. E aí, o que acontece? Quando tu tem mais representatividade do teu local, um deputado federal, por exemplo, tem 50 milhões de reais de emenda que pode trazer para o local. Só que eu tenho que pensar que o deputado federal não é só a emenda dele, tem que trazer desenvolvimento para a região, incentivar empresas a ir para cá, fazer articulações junto com as prefeituras, para abrir mercado, para fazer alianças, para trazer, para desenvolver. Porque 50 milhões é uma merreca, se tu for ver, do que a gente pode fazer para melhorar uma região.
mas é muito dinheiro também para não vir para cá. Então, quando tu pega e tu elege deputados de outras cidades, tem muita gente aqui de Pelotas que vota em gente de Porto Alegre, de Sapiranga, de outros lugares, tá? E não vota em gente daqui. Só que essas pessoas têm as suas bases eleitorais. E eles vão mandar recurso para as suas bases eleitorais. Vão mandar para as cidades deles, dos arredores, onde eles fazem mais voto. Não vão mandar para cá. Ou vão mandar muito pouco, uma merreca, um pouquinho. Então as pessoas têm que entender que elas têm que eleger pessoas da região, porque a pessoa da região ela vai olhar com outros olhos, ela tem afinidade com as pessoas, ela sabe onde precisa, ela vai querer ajudar essa região. Então tem que fazer isso, porque assim a gente consegue mudar a nossa região. E depois a gente tem que fazer trabalhos também, pensar a longo prazo. Nós temos que fazer uma política pensando não só em cargos de deputado federal, de estadual, e sim quem vai ser o próximo prefeito. O que vão trazer para uma cidade, para melhorar a cidade. Tem que eleger o máximo de vereadores para depois conseguir apoio e poder ter governabilidade, porque senão não vai para frente. Se é para fazer uma cidade funcionar, tu tem que pensar a longo prazo, de uma forma política, né, de a longo prazo, para que tu possa realmente ter efetividade depois. Como deputado federal e deputado estadual, tu consegue trazer muito recurso para a região. Então tu não pode pegar e olhar para a cara de outra cidade. Tem gente que é daqui e apoia candidatos a deputado federal, cara, é de outras regiões. E aí, para onde é que vai o recurso? Ah, mas mandou recurso para Pelotas? Sim, 1 milhãozinho para o hospital, uma coisa para uma creche. Isso é irrelevante. Cadê o trabalho do deputado para a região? Então, tem que olhar isso. Se é de fora, cara, dá preferência para quem é daqui. Não interessa partido, se é de esquerda, se é de direita, mas votar em pessoas da região que queiram desenvolvimento da cidade. É isso que a gente precisa. E a hora que quiserem, estou sempre disponível. Estou trabalhando lá agora com o meu empreendimento, terminar ele, tocar, vai ficar muito bonito para a cidade. Vai mudar o quarteirão inteiro, a gente vai revitalizar. Um prédio de alto padrão, muito legal, vai mudar um pouco a cara de Pelotas. E depois, daqui a um pouco, já sou pré-candidato a deputado federal, já vou trabalhar um pouquinho, vou fazer campanha para o Sanderson aqui na região sul. Se eu for candidato, né, se eu for, vai ser para o Sanderson, para o Marcel, que é um cara que eu acho fantástico também do Novo, cara que é um dos melhores deputados que eu entendo do país que a gente tem hoje. E então ele vai provavelmente também ser nosso próximo senador, ele e o Sanderson. E pretendo fazer isso para juntar um pouco a Zona Sul. E falei um pouquinho da minha vida, né? Um pouquinho de tudo. Deu para ter uma boa base do que a gente pode fazer no futuro. E a visão que eu tenho hoje da cidade, que é uma cidade que é linda, maravilhosa, mas que precisa de cuidado, de gente que olhe para desenvolvimento da cidade, que é o único jeito. Não existe outra forma de tu melhorar Pelotas se não é trazer dinheiro para cá. Quando tu traz dinheiro para cá, tu vai melhorar tudo. Emprego, imposto, entra mais imposto, entra tudo. Mais uma vez, muito obrigado, Fernando. Obrigado, Valeu. Muito obrigado. Isso aí. Valeu. Vamos lá.